Você sabe por que no início da sua jornada empreendedora muitos amigos não te apoiam? Porque a alfândega espiritual, ela é seletiva. A pergunta do café de hoje é da Diana. Como lidar com a competição no trabalho, de gente que demonstra energia negativa e inveja de você? É bem interessante esse tema, porque sempre vem essa pergunta. Eu já tenho outros vídeos que também eu falo a respeito desse tema da inveja, mas eu achei interessante porque sempre eu recebo algo relativo a isso. Olha que dado interessante a respeito da inveja que a neurociência traz. Pessoas que têm inveja de outra pessoa, foi feito um mapeamento cerebral e a área do prazer é acionada quando a pessoa ela vê aquela pessoa que ela sente inveja sofrendo. E o contrário disso, quando ela sente inveja de uma pessoa e ela vê aquela pessoa se dando bem, sendo bem-sucedida, é acionada a área da dor. Então, olha como a inveja ela é realmente doentia. A gente tem que entender e saber lidar com ela. Uma outra coisa que é muito importante destacar, deixar assim bem pontuado, é que não existe invejinha. Sabe aquela coisa? Eu tô com uma invejinha de você, mas é no bom sentido. Não existe. Porque a inveja, na realidade, o que ela é? É a pessoa não querer que a outra tenha o que ela tem. Não é ela admirar e querer ter a mesma coisa. Não, é ela não querer que aquela pessoa tenha. Muitas vezes ela quer aquilo para ela, aquela situação ou algo específico, mas ela não quer que a outra pessoa tenha. Isso daí é algo delicado, porque também a inveja nunca acontece com alguém distante, sempre é alguém muito próximo. As pessoas elas não invejam pessoas que elas não conhecem. Então, geralmente, quando acontece isso, são de pessoas próximas. Tem uma história que é muito conhecida, que é de José do Egito, que os irmãos dele tinham inveja dele. O que eles fizeram? A inveja era tão grande que eles venderam o irmão deles. O José era o filho favorito do pai dele. Por que eu tô falando disso? Porque os irmãos de José, nesse contexto, eles não tinham, por exemplo, inveja do faraó do Egito. Eles tinham inveja de José, que era próximo deles, que convivia com eles. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que a inveja, ela só nos prejudica quando a gente se deixa abater com ela. Se a gente for pensar a inveja como uma pedra de tropeço, o que a gente pode fazer? Desviar dessa pedra ou usar essa pedra para edificar alguma coisa. Quando a gente está passando por alguma dificuldade de relacionamento com alguém, e assim, dificuldade de pessoas que você convive. Nesse exemplo aqui da pergunta é de alguém do ambiente de trabalho. Então, se a gente for pensar nesse aspecto de alguém muito próximo, que a pessoa tenha que conviver talvez diariamente ou semanalmente, que é mais complicado isso, não tenha como fugir, né? Evitar conviver com pessoas assim. E quando a gente pensa nesse sentido da inveja de uma pessoa tóxica realmente, de uma pessoa que prejudica, que tem essa energia que faz com que a outra acabe até se desestruturando, se desestabilizando emocionalmente. É interessante saber como lidar com essa situação, mas ao mesmo tempo não se deixar absorver e envolver. Eu fazia muito quando eu trabalhava no ambiente corporativo, quando eu tinha alguma situação semelhante a essa. Não sei se você já ouviu aquela expressão que fala que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha que coisa difícil, né? Só que geralmente quando a gente ouve isso, a gente pensa, eu vou orar para a pessoa me persegue, a pessoa é cheia de veneno pra cima de mim, eu vou orar. E a pessoa pensa assim, eu vou orar pra ela ganhar um carro, pra ganhar uma casa. Não é nesse sentido. É no sentido de fazer com que a pessoa tenha consciência disso. Ela tenha uma expansão de consciência. Porque quando ela tem esse despertar para essa situação, logicamente que você vai se beneficiar disso. Quando Jesus fala para nós perdoarmos, não é pela outra pessoa, é por nós. Porque quando a gente perdoa, a gente se torna mais leve. A gente consegue seguir os nossos projetos, os nossos planos e isso não atrapalha. E isso não faz com que a gente seja consumido pelo sentimento que não é positivo. Tem uma analogia que eu gosto muito e que fala também a respeito disso, dessas pessoas próximas. Por que dói tanto, né? Porque a gente tem muitas vezes como amigos e a gente acaba se surpreendendo no meio da nossa jornada, no meio do nosso caminho e vendo que aquela pessoa ela demonstra sentimentos que não são tão compatíveis com a amizade. E o que eu gosto de pensar? Que a vida, ela é uma grande viagem.
E existem pessoas, sim, talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Existem pessoas que são malas, que são bagagens pesadas. E nesse processo de evolução da nossa jornada, a alfândega ela é muito seletiva, essa alfândega espiritual. Então é importante sim que a gente consiga ver situações como essa, que talvez se elas não fossem mostradas, a gente iria ficar mais tempo passando em determinadas situações que a gente não precisaria carregar, pesos desnecessários que a gente não precisaria levar. Então, nada em vão. Quem é sanguíneo, quem é colérico, tem uma tendência muito grande que, se não cuidar, de falar mais do que deveria. Porque lembra que o colérico e o sanguíneo eles são muito expansivos e tem essa tendência natural de falar. Então, assim, por uma própria empolgação natural desses dois temperamentos, quando acontece alguma coisa positiva, às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, chega todo empolgado, feliz, falando da novidade, da alegria. E quando tem pessoas que têm esse sentimento ruim, negativo, o que acontece? A pessoa ela acaba se sentindo mal, porque ela chega com alegria para compartilhar e a outra vem aquela coisa, lembra do olhar de seca pimenteira? Então, assim, a dica de ouro para todos os temperamentos, mas principalmente para esses dois que têm uma tendência de falar mais, é não alimentar a inveja. Porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Então, se você já identificou que você tem um ambiente, quer seja por algum familiar ou alguma pessoa próxima no local de trabalho, que constantemente o que você fala, a pessoa ela vai lá e meio que dá aquela gorada no que você falou, nos seus projetos, não fale. Guarde isso para você. Não desperte, não se sinta motivado a ficar despertando a inveja das outras pessoas. Não é que você tenha que esconder o que você faz, mas não tem por que também ficar alimentando esse sentimento. Existem pessoas que elas merecem com que você compartilhe as suas vitórias. E outras pessoas simplesmente não merecem. Então tá tudo certo. Não é mágoa, ressentimento. É apenas canalização de energia vital. Então, respondendo a pergunta da Diana, como lidar com a competição, com a inveja, com a energia ruim no ambiente de trabalho? Como é que a gente faz isso, né? É canalizando a nossa energia para o que realmente vale a pena. Não perdendo tempo se consumindo com sentimento. Se a gente não cuida, a gente acaba sendo envenenado por esse sentimento da inveja mesmo. Então, quando a gente menos vê, a gente quer que a pessoa também não seja bem-sucedida. E isso é algo que nos prejudica. A inveja, se a gente não se deixa contaminar, ela não nos afeta. Aquilo que eu falei um pouco antes em relação a nós fazermos uma oração, não é no sentido necessariamente de que eu vou querer que aquela pessoa seja extremamente abençoada, tenha um monte de coisa. Não é nesse sentido, é no sentido de aliviar o nosso coração, a gente não ter cargas, a gente não ter peso, não ter o coração amargurado por algo que a gente não tem muitas vezes nem culpa, né, disso. Em relação à inveja, vale aquela máxima: se a palavra é prata, o silêncio vale ouro. Então, assim, em ambientes assim, principalmente, a gente tem que ter sabedoria. E você já passou por uma perseguição por causa de inveja? Já sofreu de perto esse sentimento? Viu quanto que ele é ruim? Conta pra mim, escreve aqui nos comentários como que você lidou com essa situação. E essa pergunta, como várias aqui do café, são lá da caixinha que eu abro sempre no meu Instagram pessoal, Zigrid Pontes. Se você ainda não me segue lá, segue, que sempre tem algum conteúdo diferenciado pra você, assim como aqui também no canal. Então, se você não segue, é só clicar no link aqui de abertura do canal ou então na descrição do vídeo que você já pode seguir. Um beijo, até o próximo café.